Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando. Mais notícias aí do Vascão, né? De olho vivo aí, cobrança, Pedrinho, Santana, advogado, né? Salomão, etc, né? Bom, vamos começar aqui pela questão dos sócios, né? Entrarem com um pedido na secretaria do clube exigindo informações do Alain Balanciano referentemente a ele, Alain Balanciano, participar do Vasco, né, por dentro, estar lá por dentro, questão da recuperação judicial, etc., e ter, ou seja, falando em nome do Vasco, apresentando o Vasco em algumas situações, né, e representando também, com relação a ter credores com processos em face do Vasco. Não sei dessa história ainda, tem que ver com calma, né? Mas essa situação aí está capturada lá no Código Penal, né? Advocacia simulada ou tergiversação, né? Não pode um advogado trabalhar para dois lados diferentes. Então a reclamação dos caras é essa aí. O Alain Balanciano, que história é essa aí de você estar dentro do Vasco, né? Apresentando o Vasco, né? Resolvendo questões vascaínas, com poderes para isso, e ter, né, clientes particulares, através de você, né, um mandato seu, processando o Vasco. Não é bom, é péssimo, melhor dizendo, né? É ruim, é péssimo, né? Vamos aguardar aí a resposta do Vasco. A Secretaria do Vasco, ela recebe requerimentos e tal, entrega o protocolo, mas costuma demorar demais a resolver as histórias, né? A dar satisfações, ainda mais quando tiver algum problema com os seus pares, né? Obviamente, é uma demora, né, corporativa. Vamos seguir aqui, né? Eu soltei vídeos sobre a parte tática, que eu gosto bastante, né? Estudo bastante, notadamente o Vasco, né? E falei que poderia haver, né? Ano passado a gente tinha dificuldade no meio de campo e dificuldades na zaga, né? Em dado momento, supriu-se lá com o David de um lado e o Watson do outro, depois se machucaram e tal. Tivemos problemas nos três setores, no ataque, na volância, né, meio de campo também, e na defesa. E esse ano a gente está aí, né, com bastante volante, volta do Jair, volta do Paulinho, a inserção no elenco do Tietê, né, tem o Moura, tem Cocão. O campeonato é grande, são vários campeonatos, então é bom que pelo menos os 5 aí perfaçam, né, possibilidade do Carille manejar esses caras, né? 3 titulares ou 2. Estão dizendo que ele vai jogar com Payet e Verratti na frente, né? Couto como homem de criação. Esses 3, obviamente, não marcam, né? Eles só ficam assoprando assim o adversário. Não sequer participam da fase defensiva, nem sequer cercam, né? Então é claro que teria que ter um esquema de 3 volantes, acho eu, né? Para não ficar como a gente ficou no passado, né? 2 volantes, 4 caras na frente, né? Quase um 4-2-4, que insistiam em ser um 4-3-3, mas o Couto ia para frente, não voltava, né? Então não pode existir isso. O que tem que ser feito agora é esse esquema, né? Uma equalização. Então estão dizendo que o Carille testou também o Hugo Moura, né? Deve ter tirado um desses caras aí para testar o Hugo Moura, ou seja, manteve um desses 3, né? Eu até li sobre isso, mas esqueci agora qual que foi sacado. Mas não foi sacado só um, né? Ele sacou um, depois colocou outro no lugar e mantendo o Hugo Moura, né?
Então, ou seja, o que eu falei lá atrás em outros vídeos, né? Para quem me acompanha. É possível jogar com três segundos volantes? Ocorreu problema, a marcação não está intensa, troca, corrige, bota o primeiro volante, faz um rodízio, bota o primeiro volantão, que é o Hugo Moura, e esse é o único que a gente tem mesmo, fixo, né? Esforza e Cocão, para quem pensa que são primeiros volantes, não são, eles saem demais, né? Não mantém muita posição. Então, está havendo uma correção pelo Carille, né? Acho bom aí esses testes antes de começarem os campeonatos, as partidas importantes do Carioquinha, né? Então, notadamente a gente tem aí esses três que eu falei, Paulinho, Jair, Tietê, Hugo Moura, Cocão, Esforza. Poderia até colocar o Maxime aí também, que ele também joga de volante, né? Então é interessante verificar esses três, os três segundos volantes jogando juntos, né? Uma rotatividade na marcação. Não dá, tá faltando um pegador, bota o Hugo Moura, né? Tenta adaptar o Cocão como primeiro volante, que eu acho que não é uma boa, né? E sempre falei aqui, talvez o primeiro volante que faltaria para o Vasco, né? Mas estamos sem dinheiro e as peças mais importantes agora são os atacantes. Notadamente, pelo menos um atacante, que a gente está sem algum, não tem atacante, né? No meu caso, eu queria 2 atacantes, um de profundidade, um por dentro, ou 2 de profundidade, ou 2 por dentro, não importa, né? E um cara aí para jogar com o Verratti, ser reserva dele, se fechar com o Vasco, né? Porque jogador descontente não joga, parece que ele quer mais de R$1 milhão, o Pedrinho de forma absurda quer pagar 800, né? Então, olho vivo aí. Seguindo aqui, vamos seguindo aqui nas matérias que eu separei para esse vídeo, né? Eu também soltei no meu canal, né, essa questão que o Vasco tem de time caloteiro, né? Inclusive, estava vendo uma matéria do River Plate, que vendeu La Vega para o Fluminense, dizendo patentemente que estava com medo do Fluminense não pagar as parcelas em dia e tal. A primeira vence em março. O River Plate, que há 4 anos estava quase falido, né? E em 4 anos reverteu e hoje está com 200 milhões na conta, né? Para os caras aí que acham que a recuperação judicial, que a estruturação do time, realmente, a reestruturação do time, não a estruturação, que é o mero pagamento, né? Que a reestruturação, né? O Vasco não cabe. Olha o River Plate aí, né? Há 4 anos estava falido, hoje não deve, zerou as dívidas, né? Se eu não me engano, eram 800 milhões de dívidas, se eu não me engano. Nem que fosse 600 milhões, não importa, né? Mas Marcelo, eram só 600 milhões, era só 800, aumenta um pouco, vai para 5 anos. Mas o River Plate não foi vendido, né? Os caras não deixaram, o Corinthians não deixa, né? Então é possível sim fazer isso, né? Mas voltando para cá, a questão do Vasco ser caloteiro, né? Castan cobrou e conseguiu obter 2,8 milhões, né? Foi feita uma forma de pagamento, 66 parcelas, Vasco só pagou 2, o RCE está suspenso até março, né? E fatalmente vai entrar no RCE, né, para receber junto com os demais, né? Se o Vasco tiver como pagar o RCE, se não tiver como pagar, é recuperação judicial. Isso é simples, né? Que não cabe lá dentro a dívidas tributárias. Não há possibilidade da dívida tributária entrar na recuperação judicial. Já expliquei isso aqui. São competências diferentes, né? O juiz universal da falência não tem competência para colocar lá dentro as dívidas tributárias. Não é possível, né? Então, Vasco tendo como pagar RC aí, né? Direitinho, assim vai, né? Mas chegou-se à conclusão que recuperação judicial, não há possibilidade de pagamento em dia das dívidas e tal, e assim que foi aprovado no Vasco, e assim que vai ser, né? Mas veja, houve a possibilidade do River mostrar como um grande time a viabilidade de não ter SAF. Inclusive o seguinte, né? Tem 300 mil sócios o River Plate. A Argentina é um ovo. O Brasil é desse tamanho.
O Vasco tem 25 milhões de torcedores, muito mais torcedores do que o River Plate, né? No Brasil e no mundo. E a gente não consegue colocar 100 mil sócios, né? Está com 50 e poucos mil aí, né? Um trabalho mal feito, né? Sem tesão por essa diretoria e pelas demais também, né? Para fechar aqui, né? A notícia que eu escutei hoje: Payet tá voando e tal, tá voando. Ano passado a mesma coisa, né? Ano passado ele começou bem, voou, mas logo em sequência, em março, abril, já estava engatinhando. Então foi feita uma preparação errada para o Payet, e espero que não se repita isso. Por quê? Porque o Vasco, porque o Payet tem que performar, né? E querem prolongar o contrato dele, que só vai até maio ou abril, querem prolongar até dezembro. Se prolongar até dezembro, ele tem que performar, né? Lá para maio, junho, julho, agosto, setembro, e não agora, voar agora, e como ocorreu ano passado, ficar muito bem em janeiro, fevereiro e março, depois ser aquele Payet do ano passado, que parecia que não tinha tesão, vontade alguma de jogar, né? Aí tem um mistério, se tinha luvas atrasadas, né? Se tinha comissões de agente atrasadas e tal, né? E isso que é importante. E o Couto também, né? Não adianta voar agora, os caras têm que voar lá para frente. E o Vasco não vai contratar criadores, né? E quem poderia fazer a função mais ou menos de um meia clássico estrela, muita atenção aí, não volta agora, nem tão cedo. E o JP está mais para um 8 que apoia do que para um 10, né? Então essas são as notícias que eu queria trazer para vocês. Novidades a gente sempre fala. Aqui é um canal de opinião, não só de política. Falo muito também da parte tática, da parte do time, né? Uma coisa é fazer críticas ao Pedrinho, outra coisa é você torcer para o Vasco. Então se tiver algum gaiato, né? Algum acéfalo que não consiga entender que você pode criticar querendo um Vasco melhor, mas quando a partida começa a torcer para o Vasco porque você é Vasco, aí fica difícil falar com esse tipo de pessoa, né? Se gostou do meu canal aqui, se inscreva Vasquenares, dá um like para mostrar no YouTube engajamento, sininho para mostrar no YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasquenares, fique com Deus e até o próximo vídeo.